Fala Vascaína. Antes de tudo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, compartilhe aí com seus amigos. Vamos falar aqui de um tema meio complicado, né, que surgiu ontem nas redes sociais. Edmundo e Pedrinho brigaram. A gente viu a declaração do Edmundo na live dele, live do Ed, e com declarações fortes aí contra o Pedrinho, né, que ele foi expulso do grupo WhatsApp, que ele que colocou o Pedrinho e o Felipe na Sempre Vasco, nesse grupo, que eles que deram, né, se não me engano, a Sempre Vasco ela é encabeçada, ela ou ainda não sei ainda, não sei ao certo, mas encabeçada pelo Júlio Branco e com a adesão do Edmundo, e depois o Edmundo veio, chamou mais pro final agora, antes das eleições do Pedrinho, né, ter conseguido a presidência, chamou Pedrinho e Felipe para fazer parte dessa chapa, desse grupo político, e o Vasco, para ajudar o Vasco, né, e parece que recentemente Edmundo foi expulso desse grupo pelo Pedrinho. São essas as palavras que o Edmundo usou na sua live, dizendo que agora é guerra, tá? E que ele não sente a pancada, mas o Pedrinho sente. E o Pedrinho sente publicamente. Então, cara, é uma coisa lamentável que a gente tem que viver no Vasco, né? Mais um problema que o Vasco gera internamente. O Vasco nunca se ajuda. Fico impressionado com isso. O Vasco não consegue se ajudar. Mais uma discussão entre grandes ídolos do clube, né? Grandes pessoas, grandes personalidades do clube que não conseguem se acertar, não conseguem priorizar, né, o bem do Vasco. E aqui eu nem digo que o Pedrinho, o mundo, cada um está interessado num ponto seu. Assim, eu creio que ambos estão pensando no bem do Vasco, que é melhor do Vasco. Só que cada um pensa de um jeito. E como cada um pensa de um jeito, cada um acha que está certo. Então cada um vai seguir, obviamente, a sua linha. É algo que a gente estranha bastante por ter surgido de um grupo de iguais, né? O Pedrinho, Edmundo, eles compartilhavam basicamente a mesma visão de ideal para o Vasco, e aí agora há esse racha, né? Segundo a declaração do Edmundo, né? O Pedrinho ainda não se manifestou até a gravação desse vídeo, então nós temos apenas a versão do Edmundo sobre esse quesito, e cara, é muito lamentável ver isso, porque o Vasco não consegue ter paz. A gente volta. Por isso que, assim, eu tenho uma visão particular que eu acho que a SAF ela é um tipo de solução, tá? A gente não vai fazer o que Palmeiras, o que Flamengo fizeram anteriormente. Não consegue, não tem clima político para que isso aconteça. Para mim já passou o tempo dos clubes que conseguiram fazer isso de reestruturação no associativo. Para mim já passou o tempo. Hoje em dia não tem como fazer isso mais. O Vasco sempre foi bombardeado por crises políticas, então não adianta a gente querer falar de... Bem, todos os outros clubes também têm crises políticas, mas o Vasco é a pior crise política da história do futebol brasileiro. Não tem comparação com nenhum outro clube. É impressionante. São 300 mil grupos dizendo que é o que é melhor para o Vasco. E ninguém se une para fazer uma coisa só e esse clube avançar. Então, o Vasco sempre sofreu com isso, né? Ele tem a pior política e a gente não vai conseguir fazer pelo associativo o que os outros clubes fizeram. Não vai. Até porque se o Vasco tentar fazer o que os outros clubes fizeram, provavelmente o Vasco vai cair. Porque o Vasco vai ter um time bem simples, bem humilde e que talvez não consiga ter força para disputar um Campeonato Brasileiro Série A. Então o Vasco vai cair novamente. Então se pedir uma reestruturação, provavelmente o Vasco vai cair. Então por isso que eu acho que a SAF é a solução para o Vasco. Só que precisa de uma SAF minimamente séria, um dono minimamente compromissado e um dono que tenha realmente garantias. Então, assim, por isso que a gente ficava muito empolgado com o Grego, porque o cara tem um time na Inglaterra. E para você ter um time na Inglaterra, você precisa de requisitos técnicos, de garantias de um padrão muito elevado. Porque senão a Premier League ela não aceita, entendeu? E isso foi um dos pontos que delatou a 777. A 777 quis comprar o Everton e não passou pelos requisitos da Premier League. Por isso que o Grego ele é um nome que a gente ficou animado, um nome que a gente ficou mais empolgado. Porém, o que tudo indica, ele tá mais acertado com São Paulo do que com o Vasco. É uma situação muito complicada. Não aparecem nomes, né, pro Vasco. A gente não sabe aí, teve o Pedrinho, né, nas últimas declarações sobre SAF, né, ele falou que eram 3 ou 4 nomes que tinham assinado, né, a documentação, né, para abrir as conversas e eles verem os balanços do Vasco e tudo mais, mas isso
né, o Pedrinho não tem mais falado sobre isso. A gente vê um Vasco muito necessitado de uma gestão profissional de uma empresa realmente grande. Dentro da questão administrativa, balanço de dívidas, aparentemente, né, pelo que a gente vê pelos relatórios, o Pedrinho ele tem feito sim um trabalho positivo, mas não consegue se refletir esse trabalho dentro de campo. Esse trabalho não é refletido dentro de campo. Então a gente sempre fica com a sensação de que o Vasco está parado, apenas fazendo a reconstrução de dívida, não consegue avançar dentro de campo. Então para mim, é necessário que uma SAF séria possa vir e comprar o Vasco, para que esse clube possa se desenvolver e andar de uma forma melhor, e aí sim o presidente do Vasco associativo fica tomando conta ali do associativo das outras questões. A gente vê mais conturbação no Vasco, a gente vê mais pontos de interrogação no clube, e dois caras que não eram pra estar brigando, estão brigando. E assim, muita gente tá falando, porque eles não veem o bem do Vasco. Não, gente. Não é isso. Eu realmente não creio que seja isso. Cada um tem a sua visão do que é melhor pro Vasco, cada um defende ela. Entendeu? O que entra aqui é uma questão de talvez ego e orgulho de não querer se juntar ou não aceitar uma crítica ou sugestão do outro para o bem final, que é o clube. A meu ver, é essa a visão. Então, a gente lamentar, né, mais um problema aí pro Vasco fora de campo. Já temos diversos problemas ocorrendo no Vasco, dentro de campo, fora de campo. Garoto com um saco de cimento caindo na perna, enfim, né, o Vasco emitiu uma nota, né, depois se você não sabe sobre esse caso ainda, vai lá na página oficial do Vasco no Instagram, para saber a versão do Vasco, tá, do acontecido, mas sempre tem algum problema, o Vasco sempre está nas páginas de notícias do jornal, sempre com algo negativo. Impressionante como o Vasco não tem um dia de paz, né, digamos assim. Então, diz aí o que você acha dessa treta aí sobre Pedrinho e Edmundo, tá? E no mais é isso, galera. Um grande abraço, sempre Vasco.